quando tu precisa estudar uma coisa nova, e até pra gente conseguir tangibilizar um pouco mais de o que é coisa nova, assim. Tá trabalhando como consultor de tech e agora tu vai precisar aumentar tua carteira de clientes e tu quer clientes internacionais. Tu nunca fez isso. Como que tu começa a estudar? Como que tu te organiza pra aprender sobre isso? A primeira parte que eu acho que eu preciso destacar é que a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Que é o fato de que se eu estou pegando uma coisa nova, é muito estranho que as pessoas peguem e vão direto fazer. E, assim, pra mim é tão óbvio, mas a gente observou esse comportamento, sei lá, em time, em clientes e tudo mais, e a gente ficou meio em choque porque a gente tem o hábito de estudar, né? E aí quando a gente vê as pessoas simplesmente tentando, era tipo tentativa e erro mesmo, na cara de pau, assim, aparentemente tem muita gente que prefere fazer desse jeito e foi muito curioso. No meu caso, tá? Qual que é o meu frame de aprendizagem, né? Eu gosto muito de procurar referências e principalmente buscar referências de coisas que não funcionaram. Então, na primeira etapa, vou pegar o teu exemplo aqui, né? Preciso aprender como lançar ou ofertar nossa carteira de serviços aqui lá pra fora. Beleza. Será que eu vou achar literatura? Será que eu vou achar referências? Então eu vou primeiro consumir esse conteúdo para entender como que isso funciona, quais são os frameworks mais comuns, quais são os padrões do mercado, que não é também que o meu problema aqui ele é tão único que eu não vou achar nenhuma referência, né? Isso é outra coisa que às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não, mas é que no nosso contexto aqui é diferente. Eu falei, cara, no nosso contexto não é tão diferente assim. Deixa eu ir atrás de quem já fez. Então, assim, as últimas empresas brasileiras do nosso porte ou um pouco maiores, que foram internacionais, primeiro, será que empresas do nosso porte vão pra fora? O que a gente tá colocando à prova pra poder executar faz sentido? E, cara, tem literatura, internet, livro, vídeo, tem case. E aí, fiz a primeira camada, que é me eduquei o básico sobre o assunto. Eu tenho uma lista ali de 5 a 10 pontos que são importantes. E nesse momento, acho que inclusive inteligência artificial ajuda pra caramba. Porque eu uso IA pra fazer curadoria do que consumir. Tem conteúdo em excesso na internet. Então, poder filtrar com os meus critérios ali, fazer um bom prompt, jogar na LLM, né, na inteligência artificial, pedir ela pra me dar as melhores fontes pra poder pesquisar aquele assunto, quais são as 5, 10 perguntas importantes que eu deveria estar me fazendo, inclusive quais são as perguntas que eu não estou me fazendo pra poder aprender aquele assunto, é a etapa número 1. Etapa número 2, e aí acho que é um benefício de estar no momento que a gente tá na carreira e tudo mais, a gente tem uma rede de contatos muito forte. Então, minha segunda etapa do processo é conversar com o máximo de gente possível que já fez, que sabe fazer isso, que já cometeu erros relacionados a isso, ou pode me conectar com gente que já fez. Então, usar bem a rede de contato, inclusive para esses aprendizados, para conversar com pessoas, tá? Aí é uma série de cafés, reuniões online, pedido de referência, troca de ideia no WhatsApp, conversar com gente, absorver, aprender o que foi feito. E aí, só aí que eu vou pra um plano de ação. E aí eu sentaria com você para conversar, colocaria uma estratégia na tua frente e falaria, Matheus, de tudo que eu aprendi aqui nos últimos dias, todas as pessoas que eu conversei, esses são os insights, essas são as preocupações, esses são os pontos de atenção. E se a gente quiser testar, é assim que eu faria. E aí lembrando que sempre trazer um viés de teste também, porque não é que amanhã a nave vai virar uma empresa internacional. Cara, é com muita consciência de que eu preciso pegar aquilo que eu sou bom e isso aqui que a gente tá fazendo talvez vai ser o 20 e 10%, né? Uhum. Então, assim, eu desenho um modelo de experimentação. Aí o meu teste, e o erro, e a falha, e testar isso com consistência, vai acontecer com método, vai acontecer em ambiente muito mais controlado, e se eventualmente eu tenho bons resultados, aí eu vou para etapa de escala. Então, se eu fosse pensar no meu processo de aprendizagem, colocar algo novo para rodar na empresa, não sei nem que nome que isso teria, se é um projeto, se é um Uma serviço, iniciativa, se é né? uma iniciativa, se Boa é, palavra. cara, se é um spin-off Initiative. internacional da nave, é isso, cara. Foca no aprendizado, troca muito com as pessoas que fazem parte da rede, desenha bons experimentos e aí depois os experimentos que funcionam vão escalar. Então, quase que 4 etapas aqui para poder fazer isso. Se fosse na minha vida, pessoal, seria bem parecido, cara. Vou aprender um novo instrumento. Seria muito parecido, assim. Eu ia estudar, eu ia procurar referências, achar um bom professor, alguma coisa assim. Eu ia pegar 2, 3 músicas pra tocar e depois eu ia meter um projeto ou falar assim, tem que gravar um vídeo ao final com essa nova coisa que eu aprendi, sabe? Vai ser Sim. bem parecido. Eu gosto de falar que, tipo, se tu não consegue defender minimamente uma nova ideia com um pouco de teoria, um pouco de benchmark, e citar alguém que tu conversou sobre isso, tu não tá pronto pra colocar isso na rua, tá ligado? Absolutamente. Não faz sentido. Eu faço algo muito parecido também com isso. Eu, tipo, gosto de consumir muito conteúdo no início, assim, cara, pô. No caso, tu falou bastante profissionalmente pra conectar com algo de vida pessoal. Eu tô viciado no kart agora, né? E kart e cubo mágico. Eu tô um pouco com os dois, assim, que não dá pra andar de kart todos os dias, né? E eu Fazendo o cubo mágico no kart, é tipo, Dá pra fazer, dá pra meu fazer Deus, é um desafio tranquilamente. diferente. Mas eu gosto de, tipo, cara, eu começo a olhar o máximo de conteúdo pensando em benchmark, assim mesmo, de tipo, cara, entre estudar barra
olhar como outras pessoas fazem. Isso serve pra empresa também pra qualquer coisa, na verdade, que eu vou fazer na vida, que eu sou meio nerdão assim. Aí olha tudo, cara, o máximo de conteúdo pra tu conseguir te ambientar nessa nova coisa de alguma forma. Isso não é eu não considero que eu tô virando um especialista, tô estudando, eu só tô, cara, saindo do raso ali de alguma forma. Aí eu parto pra uma etapa antes de falar com o professor ou mentor, que eu gosto que eu chamo de conectar com a realidade. Que é eu fazer meio que um depara de tipo, tá, eu olhei mais ou menos o que é isso, o que é o aceitável dessa coisa nova, como que as pessoas fazem. Eu gosto de olhar também, tipo, cara, o mundo não dá pra inventar o mundo agora em Isso. 2025, quase 2026. Provavelmente alguém já fez Mas isso. é isso que a gente fala, cara. É, Provavelmente alguém já fez isso, assim. quem fez? Como fez? Tá, beleza. Tá meio que aquilo ali. Aí conecta com a realidade e entende o gap. Que agora eu vou só palavras em inglês. Entende o gap entre onde eu tô e onde eu quero chegar. Ali tu já tem. Aí tu consegue começar a gerar dúvidas de o que eu deveria fazer. Eu não posso só olhar como os caras fazem e achar que a minha dúvida é como eu faço igual a ele. Não, é como eu faço pra eu sair da onde eu tô. Eu preciso entender onde eu tô pra chegar a algo perto dele. Cara, essa é outra coisa muito fascinante. Eu sempre falo, quem não tem dúvida sobre um assunto é porque é absolutamente ignorante sobre ele. Não tem como você achar que você sabe tudo sobre um assunto. Quanto mais você sabe, cara, Sim. mais dúvida você vai ter. Assim, é até um bom sinal, um bom indicador de que você realmente tá aprendendo alguma coisa, sabe? Sim. E aí eu vou no mentor e aí depois segue igual, mas quando eu procuro alguém que já fez ou que sabe como faz, eu tenho muita dificuldade de não chegar na pessoa com dúvidas objetivas de demonstrar que eu já estudei algo que eu, tipo, que aí eu consigo defender, cara. Eu estudei isso aqui, eu já vi que pessoas fazem desse jeito, eu sou isso aqui. Eu imagino que o meu gap entre o aceitável e o que eu tô é mais ou menos por aqui. O que que tu acha? E aí a pessoa que tem conhecimento dessa parada vai ter muito mais insumo pra me ajudar, aí eu pego o que ela falou e aí vou executar. Mas aí esse ciclo funciona muito bem, tipo, eu faço pra todas as coisas também. O, Consigo famo- me sentir evoluindo, assim, tá o ligado? famoso me ajuda a te ajudar. É isso aí. É. Pô, que dificuldade quando alguém te pede ajuda e a pessoa não sabe nada. Ela só fala, tipo, "Ah, não, eu quero empreender, como é que eu faço?" Quero empreender, como é que eu faço? Não, pô, verdade, verdade. Quero fazer isso aqui, como é que eu faço, né? Sem contexto nenhum, sem a pessoa te explicar de onde ela veio, pra onde ela quer ir. É super delicado. Cara, a gente tem. É engraçado, porque acho que é muito válido e acho que similar o método de aprendizado. Mas eu costumo brincar que a gente leva os hobbies bastante a sério, né? Eu fui no kart contigo e, pô, eu falei assim, cara, é facilmente viciante isso aqui. Eu consigo me enxergar investindo meus próximos 6 meses ganhando da criança de 12 anos que deu um pau na gente Sei. quando a gente foi no kart. Só com o desafio de falar, cara, eu preciso melhorar meu tempo aqui, eu preciso aprender como é que quem faz. Tomei uma baita da punição na primeira vez que a gente foi no kart, absurdo, assim. Não, tu O pessoal não tava colaborou. desleal, tava Direção desleal. agressiva, né? É. Mas. Não, eu tava na intenção de ganhar o negócio. Mas enfim, acho que a gente leva a sério porque a gente gosta de aprender também. Acho que tem uma diversão muito interessante de colocar esse método em prática, escolher uma coisa nova, experimentar. O pessoal fala em se dispor a ser ruim em alguma coisa, né? Acho que a gente faz isso com alguma frequência, assim, que eu particularmente gosto muito. Ah, essa é uma sessão. Aí já entra numa sessão de terapia minha, que eu destruo todos os meus hobbies, que Então, eu destruo todos, não sobra nada, tudo vira eu projeto, não né? consigo ter um hobby. Agora eu olhei pro Plínio que tá nos gravando aqui, eu comecei a gostar de audiovisual também. Eu destruí o negócio, porque aí eu já começo a comprar um monte de equipamento, eu já Gastou fiz absurdo em 6 equipamento. mil, 6.000 horas de todos os cursos A gente fez possíveis. mentoria com o Plínio. Cara, assim, Aí. ó, não consigo ter um hobby no fim do dia, né? Esse é um problema. Porque eu não me divirto. Eu começo a querer ficar enlouquecido no negócio. A gente tá fazendo isso no meio de uma preparação que eu tô de 30 dias pra poder lutar, pra eu poder voltar a competir no jiu-jitsu Né? depois de 6 anos. Então, assim, acho que eu entendo Mas a gente sabe aprender. A gente profundamente. sabe Isso aí. aprender as coisas. Isso aí. Porque o episódio é sobre aprender, não é sobre viver plenamente a vida. Isso. Não existe equilíbrio, inclusive, na vida. Mas é isso. Cara, bom, mas enfim, acho que a gente conseguiu cobrir bem, assim, o lance de como pegar uma primeira ideia, uma hipótese e levar ela até realmente um efetivo aprendizado e evolução. Que eu acho que isso é um pouco do que trazendo lá pra frase do Santiago que foi pro caralho.
Mas a inteligência artificial não substitui a preguiça natural. É Sim, o ponto de que, cara, nós dois citamos como a IA ajuda nesse processo de evolução e de aprendizado. E pra mim ajuda demais, assim, tipo, é sim. uma ferramenta que é excelente nesse primeiro processo de benchmark, de realmente entender o que que eu deveria estudar, de guiar, tipo, eu começo a colar lá o que eu tô estudando e guiar realmente pra onde eu devo ir, o que que eu tô deixando passar. Mas, cara, se eu tivesse simplesmente tentando resolver eu e o ChatGPT esse aprendizado, eu não ia a Não ia lugar nenhum. funcionar, ia funcionar. Tudo bem que a gente não precisa ficar procurando na Barça, hoje muito mais, porque daria um baita trabalho, mas, cara, tem muitas etapas que a gente ainda precisa, fazer fora da inteligência artificial. Mas só pra gente, cara, olhar pra um outro ângulo também, aí eu vou devolver uma pergunta pra ti. Eh, e para as coisas que você já sabe, como que você faz hoje pra renovar o teu conhecimento ou tentar se manter atualizado? Porque tem coisas que a gente, cara, goste ou não, a gente domina. A gente aprendeu, a gente faz isso há 10 anos e tudo mais, e que as pessoas no geral reconhecem a gente como autoridade sobre o assunto. Se a gente fosse falar, por exemplo, de entrega de software, cara, sem nenhuma presunção assim, a gente faz isso bem. A gente entrega Uhum. software bem, previsibilidade, a gente consegue lidar bem com as demandas do cliente e traduzir isso em tecnologia. Mas como é que a gente se garante atualizado? Porque a gente tá falando que cada vez mais rápido as coisas estão mudando, né? O que que você Sim. faz hoje para que a gente continue antenado, que foi uma palavra que a gente ouviu de um cliente, né, sobre os assuntos de tecnologia? Pô, o lance que a gente brinca nos outros episódios de não nos episódios de notícia, que eu não vejo notícias, ele é bem intencional pra eu não ficar desvirtuado no meu trabalho principal, que é consultor de tech. Isso é um pouco contraintuitivo, mas eu prefiro ficar estudando os fundamentos novamente, relendo o livro de fundamentos, relendo, tipo, DDD, coisas assim, de tipo, cara, coisas que eu sei que funciona e me mantendo bem, bem antenado sobre os fundamentos, não perdendo isso, porque é muito fácil a gente se desvirtuar. E aí, na outra ponta, tipo, pensando que isso são coisas mais consolidadas, novidade eu gosto de aprender conversando mesmo, tipo, conversando com muita gente que tá aplicando coisas de, tipo, porque a notícia, cara, é um pouco de, eu não sou muito do futuro, assim, tipo, é meio já, as pessoas estão olhando pra isso e coisa e tal, essas tendências, eu gosto de ver a tendência meio que acontecendo, assim, tipo, conversando com mais pessoas que estão aplicando, eu vou vendo o que eles estão fazendo e que realmente estão dizendo que funciona. Porque se a notícia mente, as pessoas te mentem mais ainda, né? Que O cara não vai desmentir a todo mundo notícia, tá né. fazendo tudo, né? Com IA. Se tu acreditar em todo mundo, em tudo que as pessoas te falam, tu vai sempre te sentir atrasado. Então o que eu faço é, tipo, converso, aí eu tento aplicar, tá ligado? Cara, se o cara tá falando isso, faz sentido com os fundamentos, eu vou começar a aplicar. Mas eu nunca deixo de estudar o que é essa entrega principal. Acho que esse é o principal erro, de se perder em coisas novas, porque é muito fácil estudar coisa nova, né? Tipo, depois que tu aprende a aprender, é muito divertido sair do zero pro um em várias coisas. Pelo menos eu acho extremamente Sim, é divertido. muito divertido. Por isso que eu fico mudando de hobby o tempo inteiro, mas eu nunca mudei a minha entrega principal. A minha entrega principal tá lá e eu sigo evoluindo ela e sendo relevante nela. E aí eu vou me divertindo no 01 nas outras coisas ali. Tipo, aí vai Justo, mudando. justo. E, cara, sem dúvida, é legal você trazer esse ponto do aprender a aprender, porque muito provavelmente, independente de geração, do que acontece com o mercado e tudo mais, essa é uma habilidade que vai ser fundamental para qualquer profissional, em qualquer área, não importa se tecnologia ou não, que é ter o seu método e entender como você aprende, né? Porque se eventualmente você resolver mudar de carreira, se resolver fazer outra coisa e tudo mais, essa habilidade é o que te leva para outro patamar. E mesmo se você tiver que mudar a tua atividade principal, né? Não ter um modelo mental de como fazer essa transição vai fazer com que ela demore muito mais tempo do que ela deveria. Então, pô, aprender a aprender é a habilidade do futuro aí. A gente que não queria falar sobre o futuro. Sim, mas é a habilidade do presente, né? Porque tu não chega no futuro sem Sem passar passar pelo pelo presente. presente.